Quando é que vais faturar o teu primeiro milhão? Aquele número que parecia impressionante é curto. Já vi muitos empresários chegar a este primeiro patamar de faturação e não se sentirem totalmente realizados. Para compensar o esforço de faturar 1 milhão de euros, se calhar 100 mil euros não é suficiente. Qualquer número que seja lá colocado não está verdadeiramente conectado com a razão pela qual tu criaste a empresa. Tudo começa naquilo que é mais importante para ti, a tua vida. Quanto é que eu preciso para financiar essa vida que eu quero viver? Quando começas a listar tudo aquilo que queres financiar, muito provavelmente o número ao qual vais chegar vai ser diferente daquilo que tinhas imaginado. Por muito maior que seja, tornou-se muito mais atingível. É o número que tu definiste que queres atingir para que esta aventura valha verdadeiramente a pena. E é exatamente sobre isto que eu te quero falar hoje. Faturar 1 milhão de euros. É bom? É muito? É pouco? É um número que muita gente usa como benchmark, não é? Quando é que vais faturar o teu primeiro milhão? Quando é que faturaste o teu primeiro milhão? É um objetivo interessante, mas muitas vezes não está ancorado no sítio certo. O que é que eu quero dizer com isto? Uma das primeiras perguntas que te vão fazer quando és empresário é como é que está a correr? E o que as pessoas querem na realidade saber é se estás em linha com os teus objetivos de faturação, os teus objetivos que definiste no teu business plan. E atenção, acho que é uma pergunta super importante, porque a primeira coisa que o empresário deve fazer antes de lançar um negócio é perceber se tem efetivamente um business plan execuível. O problema é que muitas vezes esse business plan sofre de dois problemas. Um, tu já conheces, é que ele só vive no Excel. No Excel cabe tudo. Podemos pôr todo o tipo de cenários, um otimista, um pessimista, um realista, fazer de tudo um pouco. O problema é que muitas vezes não revisitamos aquele documento. Por causa da segunda razão, é que qualquer número que seja lá colocado não está verdadeiramente conectado com a razão pela qual tu criaste a empresa. E é exatamente sobre isto que eu te quero falar hoje. Como é que eu defino um número com o qual eu vou estar verdadeiramente comprometido? Com o qual, por estar verdadeiramente comprometido, eu vou efetivamente revisitar com frequência, para garantir que estou alinhado com esse número. O caminho habitual para definir um objetivo é simples, sobretudo quando estamos a fazer um primeiro business plan. Vamos definir um primeiro objetivo de vendas e para isso provavelmente vou utilizar benchmark e, mais importante ainda do que o benchmark, seja qual for o setor onde eu estou, na minha perspectiva e aquilo que eu tenho aprendido nestes primeiros meses enquanto empreendedor, é testar. Até tu testares com clientes reais, até testares a tua proposta de valor no mercado, tu não sabes se o teu pricing está certo ou não. Podes ter definido uma estratégia de low ticket, de high ticket, podes ter definido um ICP o melhor possível, mas a verdade é que até pegares no telefone e começares a marcar reuniões com base na tua proposta de valor, depois realizares estas reuniões, fizeres o teu pitch e apresentares uma proposta, não sabes se o preço que tu definiste no teu business plan faz sentido ou não. E por isso, muito mais importante do que benchmark é a experiência. E com isto vais conseguir perceber qual é o teu pricing. Obviamente, simplificando, depois disto vais querer saber quais são os teus custos. E obviamente com isto, na esperança que os custos lá mais à frente, que numa fase inicial é pouco provável que aconteça, mas no momento em que estás em velocidade de cruzeiro, os teus custos sejam inferiores às vendas, chegues a um resultado líquido. Esta é, de forma muito simplificada, a forma como a maior parte das pessoas define objetivos. Ou por benchmark, ou por a experiência daquilo que é o seu price point e o número de clientes que consegue servir, definir as suas vendas, estimar custos e depois chegar a um resultado líquido. E depois, com esse resultado líquido, financiar a sua vida. E este é um dos primeiros problemas, ou se não mesmo o principal. O facto de o resultado líquido da tua empresa, no fundo, é aquilo que a empresa liberta. E nem sequer estou a falar daquilo que levas para casa. Já vou falar disso a seguir. Ser uma consequência daquilo que tu consegues extrair do mercado e dos teus clientes, esta é uma das razões pelas quais muitas vezes não há conexão entre o teu business plan e a razão pela qual tu montaste a tua empresa. A pergunta então é, como é que eu defino um objetivo com o qual me posso comprometer? E mais uma vez, a resposta está num framework que eu tenho vindo a usar ultimamente, ou numa ideia central que alimenta muitos dos frameworks que eu utilizo ultimamente. Não é começar do objetivo
e ver com o que é que sobra para financiar a minha vida. É a partir da motivação pela qual eu decidi abraçar esta aventura do empreendedorismo e colar a ele aquilo que eu preciso para financiar essa motivação, para financiar a vida que eu ambiciono viver e então, em função disso, definir os objetivos. É começar de dentro para fora. Para te ajudar, deixa-me eu desenhar-te este gráfico. A lógica por trás deste framework é exatamente a mesma que utilizei nas 4 camadas do talento. Tudo começa, tal como no talento, nos valores, tudo começa quando defines objetivos naquilo que é mais importante para ti e que, no fundo, é a tua vida. Porquê é que construíste este negócio? O que é que o negócio vai alimentar verdadeiramente? Qual é a tua real motivação? E já vamos falar um bocadinho sobre isso. A seguir, então, eu tenho que perceber quanto é que eu preciso para financiar a vida que quero viver. Há uma coisa que sempre que eu falo em organizações me costumam dizer que é difícil motivar aquela pessoa porque ela só se mexe por dinheiro. Flash news. Ainda não conheci ninguém que trabalhe, seja como empregado ou como empresário, que não o faça por dinheiro. A não ser quem está no voluntariado. Quer gostemos, quer não, a sociedade está montada desta forma. Nós precisamos de dinheiro para viver. E por isso, a camada a seguir é definir com clareza quanto é que eu preciso para viver. E muitas vezes, quando fazemos este exercício, vamos perceber que aquele número que parecia impressionante de ter uma empresa que fatura 1 milhão de euros, se calhar é curto para aquilo que eu quero efetivamente extrair para financiar os sonhos, as motivações, quer os meus, quer aqueles que eu bem sei também queres cumprir para a tua família. E por isso, depois de ter clareza sobre o que é que eu quero para a minha vida, como é que vou financiar, então aí sim, definir quais são os objetivos que a minha empresa tem de atingir para eu conseguir que isto valha verdadeiramente a pena. É aqui que nós definimos quais são as atividades que eu vou ter que realizar para atingir estes objetivos, para poder ganhar o dinheiro que quero, que vai financiar a razão pela qual eu verdadeiramente me lancei neste desafio do empreendedorismo. E por isso é que, mais uma vez, falamos de pensar de dentro para fora. Não começar na definição de objetivos e viver com aquilo que sobrar, mas pensar ao contrário. Para que isto valha verdadeiramente a pena, ao ser empreendedor, montar uma empresa, escalá-la, montar uma equipa, para que esse esforço seja verdadeiramente recompensado e que eu me sinta realizado, então, qual é a vida que eu quero viver? Quanto é que eu preciso para financiar essa vida? E que objetivos, então, é que eu vou atingir a nível empresarial, comigo e com a minha equipa, para fazer este caminho? Esta é a forma certa de pensar na definição de objetivos. Ou pelo menos é a forma que vai garantir que tu conectas os objetivos da empresa, aqueles que estão naquela tal folha de Excel que desenhaste logo no início, garantir que eles estão conectados com a tua real motivação. Então deixa-me dar-te um exemplo prático sobre porque é que é importante definires primeiro o que é que tu esperas que a tua empresa financie. Porque se começares por pensar no número abstrato, até podes chegar ao tal 1 milhão de euros e perceber que é insuficiente. Deixa-me dar-te um exemplo. Se tu pensares sobre quanto é que queres levar para casa, 100 mil euros no final do ano, se calhar é um bom número para começar. Só que a verdade é que, graças à nossa extraordinária fiscalidade, para eu tirar 100 mil euros da empresa por ano, a empresa vai ter que faturar muito mais do que isto. E se eu quiser ter os tais 100 mil euros, não vou entrar aqui em grandes considerações e vamos assumir que temos uma fiscalidade limpa e que estamos a falar de dinheiro que sai da empresa de forma direta, porque vou pagar 28% sobre esse valor, vou precisar na realidade de faturar à volta de 140 mil euros. Para ter um resultado líquido, vamos chamar-lhe assim, de 140 mil euros, a seguir vou ter que perceber, para ter um resultado de 140 mil euros, qual é a minha estrutura de custos. Quanto é que estes 140 mil euros representam em termos de percentagem das minhas vendas. Vamos assumir que tenho um negócio até relativamente saudável, em que esta margem representa cerca de 20% e tenho uma margem bruta do meu negócio de 30%. Margens, resultados líquidos, confortáveis. Mesmo com este valor, aquilo que eu vou ter que ter em termos de vendas, se eu tiver uma margem EBITDA de 20% e uma margem bruta de 30%, é ter uma faturação à volta dos 850 mil euros. É um salto significativo. Olhando para aquilo que eu quero extrair, daquilo que verdadeiramente é um número mínimo para eu me lançar nesta aventura e um valor de faturação que todos me dizem que fazer o teu primeiro milhão é a parte mais fácil do negócio, são resultados
e são números que parecem atingíveis. O desafio é que já vi muitos empresários chegar a este primeiro patamar de faturação e não se sentirem totalmente realizados. E a razão é porque, para compensar o esforço de faturar 1 milhão de euros, seja a montar processos, sistemas, a contratar pessoas, as horas que eu vou dedicar a este negócio, porque decidi deixar de ser empregado, se calhar 100 mil euros não é suficiente. Se calhar eu preciso de mais para sentir que a vida que eu deveria ter enquanto empresário vale verdadeiramente a pena. E é por isso que vale a pena começar por dentro e pensares, ok, então se eu quiser sentir que verdadeiramente tenho um negócio extraordinário, o que é que ele está a financiar? E a pergunta é simples. Quais são as coisas que tu mais valorizas? Com o dinheiro que vais meter ao bolso, o que é que tu queres financiar? É uma pergunta relativamente simples, mas quando começas a listar tudo aquilo que queres financiar para que esta opção valha verdadeiramente a pena, muito provavelmente o número ao qual vais chegar vai ser diferente daquilo que tinhas imaginado. Aposto que quando pensas que isto tem que valer verdadeiramente a pena, pensas também que queres financiar não só o teu bem-estar, mas também o bem-estar da tua família. As duas perguntas que eu costumo fazer a seguir são: quantas pessoas é que vivem na tua família e o que é que significa bem-estar? Se bem-estar significar saúde, educação, lazer, e se multiplicares estas 3 camadas por 2, 3, 4, 5 pessoas que pertencem ao teu agregado familiar, o número ao qual tu chegas no final do ano é provavelmente significativo. E provavelmente é algo que tu já fazes hoje em dia, garantir o bem-estar da tua família. Garantir isto não é certamente suficiente para sentires que vale a pena meter 12, 14, 16 horas num negócio próprio. É isto, garantir as necessidades básicas da família e mais qualquer coisa. E o que é esse mais qualquer coisa? Serão viagens? Mais uma vez, quantas? Para onde? Vão todos passar férias ao Algarve, como fazias sempre? Ou porque montei uma empresa e agora sou empresário, a ambição que eu tenho é passar 3 semanas a viajar pela Europa com a família? Ou levá-los pela primeira vez à Disney? É que se a resposta for diferente daquela que tu dás habitualmente todos os anos e queres que seja diferente porque queres que valha a pena fazer este percurso empreendedor, então muito provavelmente esta ambição também é capaz de custar mais caro. E a seguir, uma das coisas que tu descobriste é que tu és o teto da tua própria organização e por isso tens que te desenvolver e começas a apostar no desenvolvimento pessoal. Então estamos a falar de cursos ou viagens, neste caso de negócio. Mais uma vez, a mesma pergunta: quantas? Com que frequência? E para onde? E quando começas a pensar quanto é que todas estas camadas de uma vida que vale a pena ter por ter apostado neste lado empreendedor, quando eu somo este número, o mais provável é que os tais 100 mil euros, que já parecia um número muito bom quando comparado com aquilo que era o teu rendimento atual, começas a perceber que, se calhar, ele é insuficiente. Então, pensemos ao contrário. Se eu quiser efetivamente um negócio que liberte um valor suficiente para que eu sinta que valeu a pena todas as horas que eu investi, todas as horas que inclusivamente eu privei a minha família da minha presença para chegar lá, se calhar chega a um número maior. Vamos falar de 250 mil euros. Quando comparo este número com o tal milhão, se para eu tirar 100 mil euros precisava de 1 milhão, para eu tirar 250, mesmo que todas as condições se mantenham, como tínhamos falado, 20% de EBITDA, 30% de margem, qual é o número que está aqui? É provavelmente muito maior do que o business plan que tinhas definido. Por muito maior que seja, tornou-se muito mais atingível. Porquê? Porque não é um número cuspido pelo benchmark no mercado, não é um número que te disseram que era possível atingir, é um número que tu definiste que queres atingir para que esta aventura valha verdadeiramente a pena. E por isso é que eu digo que é um número, apesar de maior, é mais atingível, porque é um número com o qual tu vais estar verdadeiramente comprometido. Não porque as contas bateram certo no Excel, mas porque são as contas que precisam que batam certo para financiar a vida que tu queres ter.